professor, um prazer te receber por aqui, tudo bem por aí? Eu acho que você está mutado, professor. Oi, boa tarde. Tudo bem nessa situação que você fala aí, uma situação que não só nos entristece, nos revolta, porque há um sujeito nessa sentença, já não pode dizer que está havendo uma destruição em Gaza, existe um agente da destruição, um agente do ataque à população civil. Eu condeno o ataque que o grupo Hamas fez à população civil, mas entendo aquilo como uma reação militar à opressão de décadas de Israel. Não quero passar a mão na cabeça de ninguém, mas a gente tem que entender que aquilo ali é um território oprimido por Israel, é um território em que a população que habitava aquela região fazia séculos foi expulsa para Gaza, foi comprimida para Gaza, e há uma reação, houve uma reação. O que Israel está fazendo é um ataque à população civil, um genocídio, como não se vê desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eu tentei hoje estabelecer qual é o paralelo possível a ser feito nesse ataque à população civil. É comparável aos bombardeios a Dresden ou aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. É algo mais grave do que aquele ataque aéreo que os Estados Unidos promoveram em dezembro de 72 a Hanoi, na Guerra do Vietnã. Em Hanoi, o número de mortos contabilizados era 1.600. Os mortos em Gaza passam de 3.000. E esse ultimato que Israel dá a Gaza hoje para que a população se desloque, como você informou, Thalita, do norte do território, de 1.100.000 pessoas, que é algo impossível de ser feito, o prazo termina hoje às 20 horas, é algo que vai desencadear um genocídio maior do que o de Hiroshima e Nagasaki. É uma ação terrorista de Israel. Eu não estou falando isso sem base, eu estou falando isso examinando a trajetória histórica desses genocídios num século que a gente teve várias atrocidades feitas aí em situações de guerra contra a população civil. Então a gente tem que colocar sujeito nas orações em que a gente fala. É um dia triste, mas é um dia infame, também patrocinado por Israel. Até mesmo a mídia brasileira, que é totalmente pró-Israel, começa a ter que mostrar o que de fato está acontecendo. Um jornalista da Reuters foi assassinado agora na fronteira do Líbano, como você noticiou. Quer dizer, isso acontece porque existe um ataque. Quem está atacando? Então, é algo que a gente precisa sair, as potências ocidentais saírem não é só da passividade, eu vou usar uma palavra forte, mas é do cinismo. O que a Europa está fazendo, o que os Estados Unidos estão fazendo é uma ação cínica, inclusive proibindo manifestações legítimas, populares, de protesto contra o ataque de Israel, sob a bandeira de que seriam ataques antissemitas. Não são. É preciso separar antissemitismo de antisionismo, que é uma ideologia nacionalista, xenófoba, excludente de uma parcela da população de Israel. Não é de todo mundo. E é o sionismo que a gente tem que denunciar e não o semitismo. Não é essa questão, não está colocada. Isso é uma chantagem que se faz para impedir essa classificação da ação genocida de Israel. Sabe, professor, a gente começou a semana aqui fazendo críticas a essa cobertura feita pela grande imprensa, que só dava voz até então a Israel, né? As tarjas sempre me chamavam muita atenção, porque era sempre Israel disse aquilo, Israel disse isso. E eu também sinto que essa cobertura muda um pouco nesses últimos dias por conta dessa desproporcionalidade dos ataques que estão sendo praticados agora por Israel ali na faixa de Gaza. As expectativas não são boas, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir, mas já há leituras de que não vai ser possível negociar um cessar-fogo neste momento, e eu queria te ouvir em relação ao que esperar nessas próximas horas, porque as notícias dão conta de que haverá uma invasão por terra de Israel ali na faixa de Gaza. Por isso, eles pedem, inclusive, que a população do norte se locomova para o sul. E com essa entrada do exército de Israel, muito provavelmente, como você coloca, a gente vai ver um novo capítulo desse genocídio que está acontecendo. É isso que a gente pode esperar, professor?
Olha, Thalita, enquanto você fala, enquanto nós estamos falando, você está passando aí, estão sendo projetadas cenas, e elas não são ilustrativas. São cenas, assim, terríveis. São cenas de crianças que podiam ser seus filhos, podiam ser meus netos que têm essa idade. Quer dizer, algo que está atingindo uma população inocente. Não é só crianças, velhos, são adultos também. A cena de devastação das cidades é o que não existe em Israel. Quer dizer, não há algo como assim, a destruição de mais de 20 mil casas e edifícios. Então, o que o exército de Israel está fazendo, o que o alto comando militar de Israel está fazendo, é uma ação de extermínio, uma ação de limpeza. Se a gente se lembrar que entre 1942 e 43 houve em Varsóvia um levante da população judaica que estava sendo oprimida pelo nazismo. Houve uma constituição de guerrilhas, de grupos armados, para revidar contra os nazistas que estavam oprimindo aquela população. Tinha 80 mil pessoas, foram retiradas, a maior parte delas, ficaram 10 mil. Esse levante continuou. E no final de 1943, o Heinrich Himmler, do alto comando das forças nazistas, decretou a destruição do gueto de Varsóvia com um genocídio dessa população combatente que estava lá. O que Israel está fazendo é a destruição do gueto de Varsóvia em escala ampliada, 80 anos depois. Não vamos achar que é uma comparação exagerada. Eles estão agindo como forças de ocupação nazistas, como foi com a extrema-direita no pior conflito, numa época terrível da humanidade, fez. Essa ameaça de que se não se deslocarem, aquilo não é Israel. A faixa de Gaza é uma região de 41 quilômetros de comprimento, é uma tripa espremida no oceano, isso tem sido falado, que tem de largura entre 6 e 12 quilômetros, é uma área muito pequena. E eles estão invadindo esse território, obrigando a população de um outro país, aquilo não é território israelense, eles já tomaram territórios palestinos, já expandiram os domínios de Israel de forma ilegal, contra determinações da ONU, e agora vão invadir outro país, eles vão acabar com Gaza, é isso que eles estão fazendo. Eles não estão dentro do território de Israel, que já seria muito sério, combatendo uma população invasora, eles estão avisando que vão fazer um genocídio. A ONU virou supérflua nessa história, e aí sim, para minha tristeza e espanto, porque o que a ONU tinha que ter feito é o que foi feito no Haiti. Manda uma força-tarefa, manda os capacetes azuis, manda uma força militar para impedir isso. Expedir notas, protestos, não podemos, não adianta. O chefe militar, o ministro da Defesa de Israel, há 3 dias, disse que eles não estavam combatendo seres humanos, estavam combatendo animais. Você quer uma demonstração maior de racismo do que essa? Isso não é um relato emocional, você deve ter projetado esse vídeo aqui. Então, não adianta. Eles vão fazer esse genocídio, estão avisando sobre a passividade das potências ocidentais. Eu acho que o Brasil teria que propor o envio de uma força-tarefa para lá. Não é fazer sentar na mesa. Não, passou da hora de sentar na mesa. Tem hora, tem momento para isso. Não tem entendimento. Eu acho que o presidente Lula ontem teve uma posição positiva de ligar para o presidente de Israel para pedir um cessar-fogo imediato para a saída dos brasileiros de lá. Mas o Brasil hoje é mais do que uma parte interessada nos seus cidadãos. O Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei se o presidente Lula falou ou não, mas ele não relata no tweet que ele fez ontem. Ele tinha que ter exigido o cumprimento das resoluções da ONU. Cessar fogo imediato e início das negociações para a existência de 2 estados. Então, eu acho que tudo que a gente está fazendo, que a gente, individualmente, eu e você, podemos fazer muito pouco, a não ser falar. Mas os chefes de Estado, que têm poder na mão, podem fazer isso, e a ONU pode fazer muito mais do que está fazendo. Você fala sobre as crianças e a gente via nas imagens, né? Lembrando mais uma vez, a gente tem lembrado aqui desde o começo da semana que essa população de palestinos ali na faixa de Gaza, de 2,2 milhões de habitantes, metade é criança, adolescente. A faixa de Gaza tem uma média de idade de 17 anos. Então, quando se fala de 3 mil mortes, e na maior parte crianças, adolescentes e mulheres, é por conta disso.
há uma maioria de jovens e crianças vivendo na faixa de Gaza, e por isso esses bombardeios se tornam ainda mais graves, se tornam ainda mais alarmantes. Professor, você cita o Conselho de Segurança da ONU, a posição do Brasil, o Brasil que agora é presidente do Conselho, mas a gente tem ali como membro os Estados Unidos. Qual o peso que os Estados Unidos, na sua avaliação, joga nesse conflito ao defender Israel com unhas e dentes, inclusive fornecendo armamento, porta-aviões, né, dando todo o apoio possível para que Israel cometa o que está cometendo? Bom, Thalita, tem duas questões embutidas nessa sua pertinente questão. A primeira é o Conselho de Segurança. O Brasil é presidente do Conselho de Segurança, mas o Conselho é composto por 5 membros permanentes, a gente sabe, desde o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França, que são os vencedores da Segunda Guerra há 80 anos, e os membros rotativos, do qual são 10 países que a cada 2 anos se revezam. Só os 5 países têm poder de veto a qualquer resolução. Então isso dá a qualquer um deles, e aos Estados Unidos em particular, esse poder de vetar qualquer iniciativa. O Brasil pode até propor o envio de tropas, eu acho que devia propor, e os Estados Unidos podem vetar. Agora, o segundo é o seguinte: o grande garantidor de Israel, o que tem o maior interesse na permanência dessa política belicista de Israel, que dá suporte para Israel, que em 1947, 48, quando foi criado o Estado de Israel, no que era um protetorado britânico, sem ouvir a população palestina, aquilo foi um gesto antidemocrático. Claro que a população judaica, que sofreu na Segunda Guerra Mundial um genocídio nas mãos do nazismo, teria direito a um Estado, isso havia algumas alternativas na Patagônia, na África e tal, mas foi feito ali a revelia da vontade da população palestina, que foi expulsa. Israel começa a sua vida política como Estado expulsando 700 mil palestinos. E desde que foi delimitada uma área para a constituição do Estado, Israel não parou de invadir, de roubar áreas que não eram suas. A ponto de 1967, eles invadirem territórios na Cisjordânia, invadirem no Sinai e dividirem as faixas destinadas aos palestinos em 2, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Eles impedem, é como se alguém tomasse conta do Brasil e expulsasse a população brasileira. Um lado ia ficar lá no Nordeste, Pernambuco, Sergipe e tal, e o outro lado ia ficar aqui em Mato Grosso, e no meio iria ser ocupado por algum outro país. Claro que o Brasil é muito maior do que aquela região do Oriente Médio, mas é isso. Então, existe a ONU já falou, Israel tem que voltar à área que havia em 67, o que já é uma coisa muito Israel não está fazendo nenhum favor. Ela está voltando ao território de 1948, que os ingleses, que a União Soviética mesmo, que a ONU determinou. Mas não, eles invadiram ilegalmente. Como eles não cumprem nenhuma determinação da ONU, tem uma postura mortífera contra os palestinos, racista, excludente, eles não vão para a conversa. São 75 anos da Constituição de um Estado que não quer diálogo. E essa falta de diálogo é suportada, ou seja, é apoiada pelos Estados Unidos com dinheiro, com armamento, com suporte político. Isso é essencial, porque o que a gente vê na mídia atualmente é uma arma poderosíssima de difusão da hegemonia israelense, da construção de um mito de que Israel está sendo permanentemente atacado, quando é o oposto. Quem está sendo atacado quem sofre a agressão são os palestinos. A grande mídia americana, europeia, brasileira, entra nesse grande acordo que propaga essa ideia. Quer dizer, os terroristas são os palestinos, Israel é uma nação pacífica, de brancos, que, veja só, está sendo atacada. E como aquela região é uma região sagrada para o cristianismo primitivo estava ali, a região onde Jesus peregrinou, onde os povos da antiguidade, o povo hebreu, o povo estava desde o início da era cristã, ele acaba tendo um significado também religioso, sacro, muito forte. Tanto que Israel quer estender suas fronteiras para Jerusalém, tomar Jerusalém toda, quer dizer, a capital não ser mais Tel Aviv. Existe essa expansão que penetra não só no âmbito territorial, mas no terreno.
das ideias via imprensa e na crença de uma população cristã no mundo todo. Professor, é uma batalha de larga envergadura. Sim. Sim. O que a gente pode esperar, geopoliticamente falando, ali na região? Porque a gente tem o Hezbollah com essa possibilidade de entrar nesse conflito, muito por conta, inclusive, desses ataques que acontecem ali na fronteira com o Líbano. Como você espera que seja o posicionamento dos países árabes diante do que está acontecendo ali na região? Há possibilidade de um conflito regional expandido? Isso ainda é cedo para falar. É possível, mas assim, a gente tem que levar em consideração algumas questões. Diferentemente do conflito na Ucrânia, onde está em disputa uma geopolítica global muito maior, na verdade é um conflito da OTAN com a Rússia tentando intimidar a Rússia, colocando a Rússia contra a parede, e o conflito adquiriu dimensões globais, seja pelo cerco econômico à Rússia, pelo aumento do preço do petróleo, enfim, pelo reposicionamento de vários países em relação ao conflito, a disputa global China-Estados Unidos, um eixo ocidental, um eixo asiático. Diferentemente disso, a faixa de Gaza e os palestinos estão absolutamente isolados. Primeiro porque é uma região pequena, é uma região que não tem um comércio vultoso com grande parte do mundo. É preciso ter petróleo ali, mas não é o que está em pauta agora. Gaza não tem Estado constituído, os palestinos não têm um Estado. Então, a capacidade de articulação de uma frente internacional é muito pequena, muito reduzida. A influência midiática que Gaza tem, ele expressa somente solidariedade de grupos políticos mais à esquerda, populares e tal, ao redor do mundo. O Egito fechou suas fronteiras para a constituição de um corredor humanitário. Se Gaza for destruído por Israel, ou seja, tem uma população de 2 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas, para onde vão essas pessoas? Que país vai receber 2 milhões e meio de imigrantes? Algum país europeu com a xenofobia crescente na Europa? A Europa está querendo que os palestinos se virem. É literalmente isso que está acontecendo. É uma população indesejada, mesmo na vizinhança. É possível que o Hezbollah parece ter entrado nessa disputa junto com Gaza. Mas, por exemplo, o eixo de disputa global, eixo Atlântico, OTAN, Estados Unidos, Europa Ocidental e Rússia e China, não vai entrar. Seja porque a Rússia e a China têm interesses com Israel, têm trocas comerciais, tem uma série de interesses junto, então não é algo que vai se difundir nessa grande disputa global, nessa bipolaridade global, e é algo que talvez em volta ninguém queira uma complicação, ou seja, uma guerra regional significa entrar em conflito com Israel. Entrar em conflito com Israel significa entrar em conflito com os Estados Unidos, significa entrar em conflito com a Europa Ocidental, em suma, com a OTAN. Né? Não está em pauta a OTAN lá, isso não está colocado, mas com as forças que se perfilam ao redor da OTAN. Então, não é à toa que, por exemplo, haja essa repressão a atos de solidariedade à Palestina em qualquer país do mundo. Eu me espanto, por exemplo, eu não me espanto que na Europa, que a França, que a Alemanha se coloquem, e que a Inglaterra proíbam ou façam carga contra manifestações pró-Palestina, apesar do governo britânico colocado contra, aconteceu um ato anteontem em Londres. Mas eu me espanto, por exemplo, de uma parlamentar democrata que está em seu segundo mandato, de origem hispânica, que foi saudada pela esquerda brasileira e que esteve aqui no Brasil há 2 meses, que é Alexandra Ocasio-Cortez, que vocaliza os interesses dos pobres, dos excluídos nos Estados Unidos. Ela declarou literalmente que seria um despropósito haver uma manifestação pró-Palestina em Nova York. Então, o isolamento é muito forte. Por quê? Porque é um isolamento, porque são os pobres. É como um ataque, a gente olha aí, parece um ataque da PM carioca na favela. São populações muito pobres, 48% de desemprego, população muito jovem, uma população que não é considerada branca o suficiente, isso é o caráter assim, repugnante disso, é o racismo que existe por trás desses ataques, para além da disputa territorial, para além da disputa religiosa e no terreno das ideias.
Você citou a OTAN. A OTAN se manifestou contrariamente a essa ordem de Israel de evacuação ali do norte da faixa de Gaza, mas não tem um peso tão importante nesse momento essa declaração vinda da OTAN? Ela chega a ser cínica e hipócrita ou não? Não, você declarar contra, eu acho que a ONU fez isso, né? A Organização do Menor Peso. Também. Agora, se você não coloca um ultimato, olha, se atacar vai ter retaliação, se você não coloca uma posição de força, nada detém Israel. Eles estão dispostos a aguentarem um desgaste imediato, seja por fazer esse ataque, em nome do interesse estratégico, que é manter a supremacia na região e não ceder um milímetro. O Benjamin Netanyahu, anteontem, constituiu um governo de unidade, agregando forças de ele já é de extrema-direita, mas forças terroristas quase não, forças terroristas no seu governo, e uma direita pretensamente mais civilizada. São sionistas também, mas não são de extrema-direita como o Netanyahu. Ele ganha um fortalecimento momentâneo interno em toda a situação. Você tem, diante de uma agressão externa, você tem um apelo à unidade nacional, mas, ao mesmo tempo, o Netanyahu tem desgastes internos, o que a gente pode acompanhar lendo aquele jornal que é um sionismo progressista, que é o Haaretz. Os editoriais do Haaretz responsabilizam o governo Netanyahu de extrema-direita pelo ataque. O Netanyahu está naquela situação que o governo argentino, no final da ditadura, estava, embora toda a comparação histórica seja muito falha, tem 40 anos de diferença, os países são outros, mas a ditadura argentina estava entrando na sua reta final num desgaste econômico e político muito grande, a ditadura dos generais, e faz um ataque às Malvinas, às Ilhas Malvinas, tentando recuperar um território reivindicado pela Argentina desde o século XIX, tentando conquistar um apoio em busca da unidade nacional, uma sobrevida ao regime. Claro que é diferente, claro que tem suas particularidades, mas o Netanyahu vinha conhecendo, pela reforma no judiciário, a reforma na justiça que ele procurava fazer, se defendendo de inúmeras acusações, entre elas de corrupção, de autoritarismo no seu governo, protestos maciços em Israel, que a gente vê desde o final do ano passado, ou seja, um governo que conhece um desgaste popular interno muito grande, ele tenta também recuperar essa sua legitimidade interna com essa ofensiva. Se isso vai durar muito tempo, não se sabe, mas de momento, internamente, o Netanyahu consegue um apoio em cima da agressão externa. Isso na história está cheia de exemplos de situações desse tipo, onde governos conseguem um certo impulso, mesmo estando em situações como é que se diz, de desgaste interno. Não dá para dizer como é que vai ser o desdobramento disso mais adiante. Agora, uma coisa é certa, de hoje para amanhã, de acordo com a intensidade do ataque que Israel determinar, o desgaste de Israel externamente, por mais que exista essa rede de proteção das grandes potências, não vai poder ter passação de pano em cima disso. Né? Não vai poder Porque, ter só para finalizar, o objetivo final, ao que parece, de Israel, é anexar a faixa de Gaza, para que ela deixe de existir para os palestinos. A anexação da faixa de Gaza, como eu disse, é uma faixa de terra muito pequena, ou seja, não acrescenta muito em termos territoriais. A não ser que é o que se diz, né, que existe petróleo lá e tal, mas de momento é uma batalha muito mais política, de você eliminar qualquer tipo de contestação ao poder israelense. O Netanyahu falou semana passada, logo depois, agora no final de semana, depois do ataque, que essa situação, e ele tinha já esboçado isso na ONU, que vai haver uma reconfiguração do mapa geopolítico do Oriente Médio. E isso pode ser essa reconfiguração. Qual é a reconfiguração que Israel quer? O primeiro passo é a eliminação política dos palestinos. Isso não quer dizer que seja a eliminação física de todos os palestinos, mas isso pressupõe a eliminação física de uma parcela considerável
da população palestina. É isso que o mundo ocidental, a chamada comunidade internacional, sempre que a imprensa fala, a mídia fala em comunidade internacional, é Estados Unidos, França, Inglaterra, Europa Ocidental e um outro país. Não é o mundo, não são os 183, 200 países do mundo, são esses. Essa comunidade internacional midiática vai estar se somando a um genocídio, eu repito, que só tem paralelo na Segunda Guerra Mundial. O que eles decretaram tem um paralelo com a destruição do gueto de Varsóvia, numa escala muito maior. No gueto de Varsóvia tinha 10, 15 mil pessoas. Claro que já era uma atrocidade, matar um ser humano, um civil, já é uma atrocidade numa situação de guerra. Mas agora o que eles estão fazendo... Eu fico imaginando, Thalita, agora, nesse momento em que a gente está falando aqui, o sofrimento, o desespero de gente como aquela menina que você mostrou na escola aqui, tendo que sair a pé, de carro, numa situação sem gasolina, sem luz, sem água, sem comida, mães carregando suas crianças, idosos, mas mesmo pessoas que estejam no vigor da sua juventude e tal, tendo que fugir desesperadamente antes que as bombas, antes que os F-16 cheguem bombardeando, massacrando, jogando fósforo branco, que é algo terrível, que é uma morte indiscriminada nessa população. Israel tem que pagar o preço por um assassinato em massa. E isso tem que ficar grudado na testa de cada dirigente do Estado israelense que promove uma ação, essa sim, terrorista, e não há outra palavra para isso. Me desculpe eu ser tão inflamado assim, mas é que não dá para a gente ter frieza diante de um crime de lesa humanidade como esse. Como você disse, esse é o nosso papel, é a nossa pequena contribuição, é chamar a atenção para esse genocídio que está acontecendo ali na faixa de Gaza, é o que está no nosso alcance. Então, é claro, a gente se inflama, a gente se revolta, porque é inadmissível. A gente começou a semana noticiando os bombardeios e os ataques, e a gente fecha a semana com essa péssima perspectiva para o que vai acontecer ali na região com os palestinos na faixa de Gaza.